Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o processo penal virou um grande espetáculo. Ele foi midiatizado. O papel da mídia no processo penal ganhou mais relevância a partir da Operação Lava Jato, em que alguns jornais, alguns noticiários passaram a pressionar decisões judiciais, passaram a influenciar e até servir de prova. Temos notícias que foram juntadas em processos de natureza penal, comprovando determinada situação, como se fossem provas, declarações de investigados feitas a jornalistas que passaram a compor o arcabouço probatório de processo penal. E isso a partir, sobretudo, da Lava Jato. É inquestionável que há uma grande influência da mídia em relação às decisões judiciais. E não apenas a decisão em si, mas também a condução do processo. O processo ganha uma celeridade incomum a partir daquela pressão midiática. Você vê os casos mais notórios que são impulsionados numa velocidade que todos sabemos que não ocorre no dia a dia. Temos processos criminais que demoram 2, 3, 5 anos tramitando, chegando perto da prescrição. E esse é o normal, é um processo se arrastar por algum tempo, não um processo terminar em 5 meses, 6 meses, a não ser em caso de réu preso, que aí o fim na primeira instância normalmente pode ocorrer nesse patamar, nesse período. Fora isso, em caso de réu solto, normalmente o processo se arrasta por muitos anos, por um tempo que acaba sendo até uma própria pena para aquele acusado. E isso não é visto quando se trata de caso que envolve a pressão midiática. A mídia pressiona não apenas a decisão do juiz, não apenas a sentença, como também decisões no meio do processo, de natureza preventiva, por exemplo, uma cautelar ou algo semelhante, mas também na celeridade do processo. A mídia, portanto, pressiona bastante os processos judiciais e, considerando o que Zaffaroni já falou no seu livro A Questão Criminal, quanto ao interesse que todos têm em relação a futebol e a questão criminal, a mídia acaba se concentrando em relação aos processos penais. Um processo civil dificilmente terá o mesmo apelo midiático de um processo penal. Um processo de direito do trabalho, tributário, quase nunca é falado, enquanto um processo criminal passa a estampar todos os noticiários, os principais jornais e até há uma grande repercussão, um grande acompanhamento de prisões, conduções coercitivas e tudo mais. Portanto, o grande interesse da mídia é exatamente esse, analisar os processos criminais, fazer esses levantamentos, essas suposições, falar sobre articulações, movimentações e tudo em relação ao processo penal. No caso de crimes de colarinho branco, aqueles crimes envolvendo o direito penal econômico, políticos, a mídia se dedica com maior intensidade e fiscaliza de perto esses crimes de colarinho branco, pedindo até mais rigor, pedindo mais celeridade, pedindo prisão, pedindo penas maiores. A mídia, direta ou indiretamente, faz esse tipo de cobrança como se quisesse afastar o preconceito oculto que muitos têm em relação aos pobres. Como assim? Ora, quando a mídia fica incentivando um punitivismo em relação aos crimes de colarinho branco, é como se estivesse tentando justificar que, como pede mais penas para os ricos, aqueles que praticaram ou são suspeitos de crimes de colarinho branco, a lei é para todos. A lei não é apenas para o pobre, a lei não é apenas para quem praticou um crime contra o patrimônio, a lei é para todos. É essa a defesa que eles fazem. Quando incentivam um punitivismo em relação aos crimes praticados por ricos, tentam justificar que a lei é para todos, demonstrando ou tentando demonstrar que não são preconceituosos, que não estão pedindo mais punição apenas para os pobres, apenas para aqueles que praticaram crimes contra o patrimônio. Em alguns casos, a mídia se revolta por questões que uma análise técnica seria suficiente para demonstrar que é ridícula essa indignação. Basta ver, por exemplo,
o fato de alguém ser preso em flagrante e posteriormente liberado, ou seja, alguém não ter a sua conversão, não ter a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Isso é muito comum, todos sabemos que é da regra do jogo, da regra do processo penal, que a prisão em flagrante não prende por si só, é uma pré-cautelar. Mas quando a mídia observa que alguém foi preso em flagrante e prontamente liberado numa audiência de custódia ou numa decisão de gabinete, a mídia se revolta, como se isso fosse impunidade, quando nem se trata de punição ainda, quando estamos falando se será ou não preso cautelarmente, não é uma punição, mas a mídia se revolta. Isso é incorreto, a mera análise técnica do Código de Processo Penal demonstraria o grande equívoco desse tipo de situação, desse tipo de indignação. É como se a mera prática de um crime justificasse a prisão cautelar, o que sabemos que não é o caso. Quem estuda o direito penal e o direito processual penal conhece os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, que apontam os requisitos para a prisão preventiva. Também é notório, como eu já falei, que a mídia influencia consideravelmente o andamento do processo, assim como as consequências desse processo. A mídia não apenas pressiona por uma resposta mais rápida, como também pressiona para que a resposta daquele processo seja aquela que a mídia quer. Temos isso em várias situações de casos mais paradigmáticos, casos envolvendo pessoas famosas, políticos, grandes empresários, ou casos que são escolhidos aleatoriamente pela mídia, como você pode pegar casos, por exemplo, do goleiro Bruno, caso Nardoni, que são casos que não são isolados. Isso acontece todas as semanas, tem alguma situação semelhante, em todas as semanas tem algum crime semelhante pelo país. Mas a mídia escolhe um caso pela repercussão que ele pode ter, pela forma como pode prolongar a discussão sobre aquele processo, e aí pouco se importando com os envolvidos. Não estou falando apenas do acusado, mas também da vítima, que tem a sua vida exposta nas redes sociais, nos jornais, apenas para a mídia ter um pouco mais de audiência, vender jornais, revistas e outras coisas. Então, ao lado do devido processo legal que está na Constituição e deveria ser respeitado, temos esse indevido processo midiático. Então, repito, temos um devido processo legal na Constituição como um direito fundamental, mas na prática a mídia transforma isso em um indevido processo midiático, um processo em que a mídia acusa e não defende e ao mesmo tempo julga, esperando que o juiz apenas homologue aquela decisão da mídia, aquela decisão que os jornalistas já fizeram, e jornalistas que criam regras próprias e são juízes, entre aspas, que decidem sem qualquer parâmetro legal, mas apenas buscando a preponderância de seus sentimentos pessoais ou interesses comerciais, de vender jornal, de vender anúncio ou qualquer coisa assim. Basta ver alguns jornais, e aí a Globo News, por exemplo, é um exemplo dessa situação, quando os jornalistas começam a formular frases e todas as frases têm a palavra movimentações, articulações, expectativas. É como se tentassem o tempo todo criar a situação que deve ser imposta. Querem criar a decisão, tentam impor. A expectativa é que acontecerá tal coisa, a expectativa é essa, a movimentação é para que ocorra tal prisão, as articulações é para que fulano se entregue e por aí vai. Utilizando essas palavras, e se você começar a notar, perceberá que dificilmente há uma pergunta ou uma resposta nesses jornais que não tenha essas palavras, que não tenha articulações, movimentações, expectativas, análises e outras coisas que denotam essa ideia de ir aos poucos influenciando quem vai decidir. Devemos trocar de preferência essas instâncias, entre aspas, criadas pela mídia, pelas instâncias judiciais, que são as corretas, os juízes que têm
a possibilidade de avaliar o caso a partir do direito com conhecimento técnico e não a mídia. Não é a mídia que tem que decidir e apresentar ao juiz para ver se ele homologa. Mas como sabemos que dificilmente a mídia vai recusar, a mídia provavelmente não vai recusar em relação a essa espetacularização do processo penal, devemos torcer para que essas instâncias midiáticas sejam independentes e que a danosidade, o prejuízo do processo midiático não conturbe tanto assim o processo criminal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre vários conteúdos de penal, processo penal, execução penal. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp em que eu estou ali participando, além de artigos, vídeos, cursos de minha autoria em que eu leciono, livros e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.